Durante décadas, a produção agrícola e mineral do coração da América do Sul percorreu milhares de quilômetros até o Atlântico para então contornar continentes e cruzar oceanos rumo à Ásia, imobilizando capital por semanas e elevando o frete internacional a níveis que corroem margens já apertadas. Mas agora, um traço horizontal de 2.400 quilômetros redesenha essa lógica histórica e está mais perto do que nunca de ser inaugurada e conectar diretamente o centro-oeste brasileiro aos portos de águas profundas do norte do Chile, atravessando o Pantanal, o Chaco Paraguaio e a Cordilheira dos Andes em um único eixo contínuo. A promessa operacional é concreta: reduzir até 17 dias no trânsito marítimo e comprimir cerca de 30% dos custos logísticos totais. Neste vídeo, você verá como cada trecho dessa engrenagem continental está sendo executado, os desafios técnicos e por que essa rota pode alterar permanentemente o fluxo comercial sul-americano. O peso econômico que sustenta essa transformação, causada pelo corredor bioceânico, é expressivo. O PIB brasileiro superou 12,6 trilhões de reais recentemente, com o agronegócio respondendo por cerca de 29% dessa engrenagem. Somente as exportações do setor ultrapassaram 169 bilhões de dólares em um único ano, sendo a China responsável por 31% desse volume, absorvendo 74% da soja em grão exportada, 48% da celulose e 40% da carne bovina. No recorte regional, Mato Grosso do Sul projeta crescimento acima da média nacional, impulsionado diretamente pela nova centralidade logística, consolidando-se como o principal funil terrestre da rota. Na prática operacional, o corredor organiza 4 macroetapas encadeadas com precisão técnica. A primeira concentra a coleta, armazenagem e pré-processamento da carga no centro-oeste, onde milhões de toneladas convergem por ramais rodoviários até a BR-267, com Campo Grande atuando como núcleo de redistribuição. A segunda etapa envolve a travessia do Pantanal e a conexão binacional por meio da ponte estaiada sobre o Rio Paraguai, eliminando desvios logísticos anteriores. A terceira etapa percorre a ruta PY-15 no Paraguai, estruturada para manter velocidade constante em traçados predominantemente retilíneos através do Chaco. A quarta etapa ascende pela malha argentina em direção aos Passos Andinos e desce até Antofagasta, Angamos e Iquique, inserindo a carga na malha marítima do Pacífico. A fração brasileira do corredor é a menor em extensão territorial entre os 4 países envolvidos, porém concentra a função estratégica de captar e organizar praticamente todo o fluxo de exportações que parte do centro-oeste em direção ao Pacífico. O eixo estruturante dessa etapa é a BR-267, rodovia que passou por intervenções profundas para suportar o salto projetado no volume médio diário de tráfego pesado, especialmente durante os picos sazonais de escoamento de soja e milho. O reforço estrutural do pavimento entre Alto Caracol e Porto Murtinho ultrapassa 100 quilômetros contínuos de restauração, com redimensionamento completo do pacote asfáltico. As camadas de base e subbase foram recalculadas para suportar bitrens de até 74 toneladas de PBTC, operando em regime quase ininterrupto. O módulo de resiliência do pavimento foi ampliado para reduzir deformações plásticas sob carga repetida, enquanto o revestimento superior recebeu espessura adicional para resistir ao esforço concentrado dos eixos traseiros durante períodos de calor intenso. A rodovia deixou de ser uma via regional e passou a operar com parâmetros próximos aos de corredores de exportação de classe internacional. O ponto mais sensível da engenharia brasileira, no entanto, está nos 13,1 quilômetros de acesso novo que conectam diretamente a BR-267 à cabeceira da ponte internacional. O traçado foi concebido para impedir que a alta capacidade de vazão da ponte criasse um gargalo imediato em solo nacional. Com investimentos federais entre 472 milhões de reais e 574 milhões de reais via PAC, a obra alcançou o estágio avançado. A infraestrutura geral de terraplenagem supera 90% de execução. A mesoestrutura dos portilhões ultrapassa a metade do cronograma físico e a superestrutura de pavimentação avança progressivamente conforme a consolidação dos aterros. A geotecnia nesse trecho representa um dos maiores desafios
desafios técnicos de toda a rota. O solo pantaneiro é composto por camadas orgânicas saturadas e argilas de baixíssima capacidade de suporte, exigindo soluções de estabilização de grande escala. Foram compactados e tratados mais de 757 mil metros cúbicos de solo para elevar o grade da rodovia acima das cotas históricas de cheias centenárias do Rio Paraguai. A aplicação de geogrelhas poliméricas bidirecionais distribui tensões e reduz recalques diferenciais, enquanto o método de pré-carga acelera o adensamento ao expulsar a água intersticial antes da pavimentação definitiva. Em áreas sujeitas à lâmina d'água permanente, enrocamentos e colchões Reno protegem taludes contra a erosão hidráulica. Para garantir transparência hidráulica e não criar barreiras artificiais no bioma, o projeto incorpora um grande viaduto principal e 6 pontilhões, além de extensos sistemas de drenagem profunda e passagens de fauna subterrâneas. A rodovia não atua como dique, ela permite o fluxo natural das águas e a circulação de espécies. A ponte internacional estaiada sobre o Rio Paraguai é a peça estrutural que materializa fisicamente a integração continental, condensando em concreto e aço o elo entre Brasil e Paraguai dentro do corredor bioceânico. Com 1.294 metros de extensão total e 21 metros de largura de tabuleiro, a estrutura foi dimensionada para receber faixas de rolamento, acostamentos técnicos e ciclovia segregada, operando como travessia logística e elemento urbano simultaneamente. O segmento central estaiado possui 632 metros, sustentado por um vão livre principal de 350 metros entre dois mastros que atingem 125,42 metros de altura, garantindo plena navegação na hidrovia Paraná-Paraguai, sem pilares no leito ativo do rio. A escala construtiva é proporcional ao desafio estrutural. Foram empregados mais de 60 mil metros cúbicos de concreto de alta resistência, com proteção contra sulfatos e carbonatação, 1.020 toneladas de aço estrutural passivo, 300 toneladas de aço de proteção e 680 toneladas de cabos estais, que funcionam como sistema nervoso da ponte, transferindo esforços do tabuleiro para os mastros. As fundações profundas totalizam 302 estacas executadas e encabeçadas, enquanto 29 pilares e 52 blocos estruturais já foram concluídos integralmente. Atualmente, o avanço físico global supera 84%, com a superestrutura em fase decisiva. O método construtivo adotado é o balanço sucessivo simétrico, técnica que elimina escoramentos centrais no rio e permite a construção em segmentos chamados aduelas. A partir de cada mastro, treliças metálicas móveis moldam e concretam trechos progressivos do tabuleiro, equilibrando pesos em ambas as direções para manter estabilidade estrutural. Cada ciclo envolve montagem de armadura, concretagem, cura controlada, proteção interna e avanço do carro de forma. No estágio atual, o lado brasileiro acumula 17 aduelas executadas, enquanto o lado paraguaio soma 13, restando aproximadamente 101 metros para o fechamento total do vão central, evento conhecido tecnicamente como a aduela de fechamento, o chamado beijo estrutural. Após essa união, inicia-se a fase crítica de retencionamento dos 168 estais, instalação de 168 amortecedores de vibração e ajuste fino das tensões internas para controlar flechas e efeitos aerodinâmicos. A travessia paraguaia pelo Gran Chaco representa o maior desafio territorial contínuo do corredor bioceânico, convertendo uma planície historicamente marcada por inundações sazonais e secas extremas em eixo logístico permanente de alta capacidade. O trecho, já concluído entre Carmelo Peralta e Loma Plata, com cerca de 280 quilômetros asfaltados, redefiniu a geografia econômica da região ao permitir tráfego constante independentemente do regime climático, reduzindo perdas produtivas e integrando a pecuária e a agricultura locais a mercados externos com previsibilidade operacional. O núcleo crítico da engenharia está concentrado no trecho 3 da Ruta PY15, segmento de aproximadamente 224 quilômetros entre Mariscal Estigarribia e Pozo Hondo, na fronteira com a Argentina. Para acelerar a execução e mitigar riscos climáticos concentrados, o traçado foi dividido em 4 lotes independentes, operando simultaneamente com frentes de terraplenagem, estabilização de subleito, drenagem profunda e pavimentação.
Essa estratégia evita que atrasos pontuais comprometam o cronograma global e distribui a densidade industrial ao longo do corredor. A solução estrutural adotada parte da estabilização termoquímica do solo natural do Chaco, predominantemente composto por argilas de alta plasticidade e baixo CBR, inadequadas para suportar eixos de 74 toneladas sem intervenção. A incorporação controlada de cal promove reação pozolânica, que reduz expansibilidade e aumenta a capacidade de suporte para patamares superiores a 15% de CBR. Sobre essa camada estabilizada, aplica-se solo-cimento com resistência à compressão superior a 2 MPa, criando uma base com comportamento estrutural próximo ao de uma placa rígida. Em seguida, é lançada a base granular cimentada e revestimento em CBUQ com controle altimétrico por nivelamento a laser para eliminar ondulações longitudinais que impactariam consumo de combustível e estabilidade dinâmica. O progresso atual indica avanços consistentes. O lote 1 opera na fase de base tratada e imprimação. O lote 2 já consolidou dezenas de quilômetros em solo cal e solo cimento. O lote 3 supera 20% de execução com foco em movimentação de terra e drenagem. O lote 4 ultrapassa 20% com ênfase em subleito cimentado e obras hidráulicas. Usinas móveis de britagem e produção asfáltica instaladas no interior do Chaco reduzem dependência logística externa e mantêm ritmo contínuo de fornecimento. A hidrologia foi tratada com bueiros celulares dimensionados para equalizar alagamentos rasos e preservar a dinâmica natural do bioma, enquanto passagens de fauna subterrâneas mitigam impactos ambientais, permitindo coexistência entre fluxo rodoviário e ecossistema regional. Ao cruzar Pozo Hondo e ingressar no território argentino, o corredor abandona a horizontalidade do Chaco e enfrenta a complexidade geológica da Cordilheira dos Andes, onde a altitude, gradientes acentuados e ciclos térmicos extremos impõem um novo padrão de engenharia. A espinha dorsal dessa etapa é a reabilitação da Ruta Nacional 51, eixo que conecta a província de Salta ao Paço Internacional rumo ao Chile. O pacote de intervenções conta com investimento aproximado de US$100 milhões destinados à ampliação geométrica da via, correção de raios de curvatura em trechos críticos e suavização de rampas prolongadas que anteriormente forçavam reduções severas de velocidade em comboios pesados. As obras incluem cortes controlados em maciços rochosos, contenção de taludes por meio de tirantes e ancoragens profundas, além de instalação de telas metálicas antidespreendimento para mitigar riscos de queda de blocos em áreas sujeitas a fraturas naturais e ciclos de congelamento. O pavimento recebeu camadas com aditivos poliméricos, capazes de absorver variações térmicas intensas que alternam calor diurno elevado e geadas noturnas frequentes, evitando fissuração precoce e deformações permanentes sob carga repetida de eixos pesados em aclives prolongados. A operação invernal tornou-se componente estrutural do corredor, não mais uma contingência eventual. Estoques estratégicos de sal são posicionados ao longo dos trechos de maior altitude, enquanto frota dedicada de máquinas limpa-neve e patrolas permanece em regime de prontidão permanente durante o inverno. Protocolos de fechamento preventivo, baseados em monitoramento meteorológico por satélite, permitem interromper temporariamente o tráfego antes de eventos críticos e reabrir a rota com rapidez técnica assim que as condições se estabilizam, preservando a previsibilidade logística exigida por cargas perecíveis. Paralelamente, a integração com a malha ferroviária do Belgrano Cargas reforça a matriz intermodal andina, conectando ramais C14, C15 e C12 a polos minerais estratégicos. O corredor passa a operar não apenas para grãos e proteínas, mas também para fluxos de lítio, cobre e boro, extraídos da região da Puna, ampliando o escopo econômico do eixo bioceânico. A travessia andina deixa de ser obstáculo sazonal e se consolida como segmento técnico altamente monitorado, preparado para operar com regularidade ao longo de todo o ano. O horizonte estratégico do corredor não se encerra nos portos tradicionais do norte chileno. Em paralelo à consolidação operacional da rota atual, ganha forma uma proposta estrutural ainda mais ousada. O eixo Longotoma, concebido para implantar um complexo portuário offshore na região de Valparaíso, deslocando a interface marítima para até 2 km mar adentro. A ideia central é utilizar plataformas profundas ancoradas fora da faixa costeira urbana, eliminando a pressão física e
ambiental sobre cidades históricas e reduzindo limitações de calado impostas por portos convencionais. O conceito técnico prevê torres marítimas conectadas ao continente por dutos subterrâneos, capazes de transportar granéis por sistemas pneumáticos de alta pressão, reduzindo o manuseio intermediário e tempos de carregamento. Em vez de comboios urbanos congestionando vias costeiras, a carga seria transferida diretamente de centros logísticos interiores para as estruturas offshore, onde navios de grande porte operariam sem restrições de profundidade. O projeto também incorpora matriz energética baseada em hidrogênio verde e plantas de reaproveitamento de resíduos, associando logística pesada à geração limpa de energia. A estimativa preliminar aponta potencial de até 79 mil empregos diretos na fase de implantação e operação, ampliando o impacto econômico além do eixo agrícola. Embora ainda em estágio conceitual avançado, o Longotoma revela que a lógica bioceânica não é apenas um corredor viário, mas uma reconfiguração permanente da infraestrutura sul-americana voltada ao Pacífico. A consolidação física da ponte, o avanço contínuo no Chaco, a reabilitação andina e a modernização portuária convergem para um mesmo resultado: reduzir distâncias econômicas entre o interior produtivo e o mercado asiático. O corredor deixa de ser projeto e passa a estruturar uma nova geografia comercial continental. Mas e você? O que você acha do impacto estratégico desse corredor na economia sul-americana? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.